Recentemente eu assisti o filme Pecadores, e já que eu assisti esse filme, eu decidi que seria interessante trazer um resumo dessa obra para vocês assistirem. Então, já que esse vídeo é um resumo, obviamente vai ter vários spoilers sobre o filme Pecadores. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir porque vale muito a pena, esse filme é muito bom. Aqui nesse filme nós acompanhamos dois personagens principais que são irmãos gêmeos. Um se chama Smoke e outro se chama Stack. Ambos estão ali na cidade de Mississippi após terem passado por algumas situações em Chicago, né, algumas tretas ali, isso porque eles são dois mafiosos, e depois desses problemas que acabaram ocorrendo com eles na cidade de Chicago, eles ficaram anos e anos sem ir para Mississippi, e depois de anos eles voltam para a cidade de Mississippi, onde eles acabam ali comprando uma fazenda de um cara racista, isso porque eles arrumaram esse dinheiro por eles serem gangsters, né, e eu digo cara racista porque esse filme aqui se passa na época da segregação racial, onde a escravidão ainda existia e tinha todo aquele preconceito que ainda tem hoje em dia, mas nós estamos falando de 1930, então, sabe, 1932, naquela época era muito pior, então, para poder trazer uma questão de vocês entenderem o que eu tô falando, essa época era uma época em que pessoas negras não podiam entrar na mesma localidade que pessoas brancas e vice-versa. 1932, tempos diferentes, né? Épocas diferentes. E voltando a dizer, os dois irmãos acabam comprando uma fazenda de um cara branco e racista, onde eles conseguem fazer isso, né? Eles compram essa fazenda, compram uma localidade que eles estão pensando em transformar em um bar, onde as pessoas negras vão poder dançar, se divertir e fazer o que elas bem entenderem, é claro que tiver dentro da lei, né? É uma localidade que eles alugaram para poder divertir as pessoas e também ganhar bolhufas, né? Ganhar dinheiro em troca disso, obviamente. Mas também aqui nós conhecemos um personagem que se chama Sam. Sam é um jovem que é primo dos dois irmãos gêmeos. Esse personagem tem uma coisa muito interessante sobre ele, porque o pai dele é pastor, e por esse motivo ele é chamado de Pastorzinho. Então se eu chamar ele de Pastorzinho de vez em quando aqui, é por conta disso. Esse personagem adora o som blues, ele adora tocar blues, que é um estilo musical majoritariamente negro. Mas pelo pai dele ser um cara que é religioso pra caramba, por ser um pastor, o pai dele acaba dizendo pra ele que o que ele faz, que é tocar blues, é algo maligno, porque o estilo musical blues é maligno. Na visão do pai dele, esse estilo é uma parada demoníaca, do diabo, que não presta, e que ele tem que ser, né, no caso, o Sam tem que ser cristão igual a ele. Mas o Sam é um cara que é super talentoso e que não pensa nunca em obedecer o pai dele e acatar tudo que o pai dele acabe dizendo pra ele. Então, esses dois irmãos ali gêmeos vão até o Sam e acabam levando o Sam pra outra localidade, que seria a localidade onde eles vão construir aquele bar, né, onde ali as pessoas vão entrar, vão se divertir e etc, etc, etc. E ali, enquanto o próprio personagem Sam está juntamente com um dos irmãos, ele acaba encontrando um cara que toca piano, que é um cara que toca gaita também, é um músico ali. Esse músico acaba se afeiçoando por ambos e ali eles acabam criando uma amizade entre si. Mas o Sam acaba avistando uma cantora por quem ele acaba se apaixonando e aparentemente ela também se apaixona por ele. Fazendo assim, ele convidar ela para poder ir nessa localidade que vai ser o bar onde vai ter essa festa e as pessoas negras vão estar presentes, né? Que as pessoas negras vão estar ali presentes para poder comemorar, dançar, tocar blues, cantar e beber, né? Tem um outro momento que nós conhecemos a personagem Annie, que é a ex-esposa de um dos irmãos gêmeos, né? Que é, no caso do irmão gêmeo que se chama Smoke. Ali a gente vê que eles têm uma história um pouco triste, isso porque essa ex-esposa aparentemente, né? E obviamente ali, ela acabou perdendo a sua filha, que também era filha do Smoke, então tem uma cena onde o Smoke vai até a porta da casa da ex-mulher dele, e ali ele acaba mexendo no túmulo, né? Meio que conversando com a sua própria filha que já está enterrada. Em uma cena muito triste que acaba se tornando uma cena onde depois ele acaba conversando com a sua ex-esposa e tem uma cena ali íntima entre eles. Mas também, bem antes disso, o personagem Stack, que é um dos irmãos, acaba reencontrando uma personagem ali com quem ele já se interessou, já teve um romance ali, que é uma personagem branca, né, que se chama Mary. O nome dela é Mary. E por que eu tô falando que ela é branca? Porque eu tô colocando como algo exclusivo o tom de pele dela, porque isso é importante. Porque naquela época era muito raro você ver pessoas negras se relacionando com pessoas brancas, e vice-versa. Aquilo era mal visto na época da segregação racial. E a conexão que essa personagem tem com o próprio Smoke e também com seu irmão, que se chama Stack, é a questão deles ali terem sido criados pela própria mãe da Mary. E o Stack teve sim uma relação com a própria Mary naquela época, e ele prometeu coisas pra ela que ele não cumpriu, fazendo assim eles ter essa briga, né, de cabo e rabo aí, e esse desentendimento aí, né, coisas mal resolvidas entre si.
Mas depois nós vemos uma cena em que o Stack vai até dois comerciantes chineses que são velhos amigos dele, né? Uma ali que se chama Grace e o próprio comerciante que se chama Bu. Ambos ali acabam tendo uma conversa. O Stack pede para poder lá fazer um mural para ele, que seria um mural que iria ser colocado no bar onde eles estão reinaugurando. E ao mesmo tempo nós vemos uma cena onde o Stack dá tiro em duas pessoas que tentam roubar eles. Pessoas essas que já conheciam ele. Uma cena que é muito engraçada e interessante ao mesmo tempo, porque rola essa cena do Stack dando tiro em duas pessoas, as pessoas meio que gritam ali ao redor, que estão ali, mas e elas meio que agem como se fosse mais um dia normal. E nesse filme também mostra, né, a questão desses dois irmãos que são gangsters, né, barra mafiosos, serem pessoas muito conhecidas ali na região ali. Entendeu? E isso é muito interessante nessa obra, é algo que fica nítido e é bem explorado e tem um bom desenvolvimento ali no enredo. Em uma outra cena, nós vemos um cara ali que aparentemente é um cara estranho porque ele tá todo queimado e parece que o sol está queimando o corpo dele. Ele acaba batendo na porta de um casal e pedindo ajuda. Aparentemente ele está fugindo de algumas pessoas e a família ali, no caso, o casal que abre a porta e conversa com ele, dá um local para poder ele ficar, né? Dá uma moradia para ele ficar, mesmo ele sendo um completo desconhecido. E com isso nós vemos uma tribo ali de aparentemente pessoas indígenas que estão atrás desse próprio cara ali, né, atrás de matar ele. Eles ali perguntam para esse casal se eles colocaram e deixaram esse cara entrar na casa deles, eles falam que não, a tribo ali indígena acredita e vai embora. Mas depois que essa personagem, essa mulher, fecha a porta e entra para dentro de casa, ela vê o seu esposo mordido e também vê esse cara para quem ela abriu a porta, o completo desconhecido, com a boca cheia de sangue, dando a entender ali que esse cara é um monstro, que esse cara aparentemente, obviamente, é um vampiro. Vampiro esse que mordeu o esposo dela e transformou o esposo dela em vampiro também, que aparentemente vai fazer a mesma coisa com essa mulher. Na noite da reinauguração, a personagem Mary acaba aparecendo, o próprio personagem Stack fica meio assim, eles acabam tendo uma conversa, ela própria acaba reencontrando o Smoke, que também era um velho amigo dela. Os personagens se reúnem ali, né? O próprio Smoke e o Stack convidam um velho amigo para poder aparecer ali, para poder ser um porteiro. O personagem Sammy reencontra aquela personagem que ele acabou se apaixonando, que é a tal cantora. Eles têm um chamego ali um com o outro, conversam, têm relações íntimas e etc. Mas depois de muitos acontecimentos e depois do Sammy se apresentar ali, né? Tocando a sua guitarra e ao mesmo tempo tocando ela juntamente com um cara que toca gaita, né, que é o conhecido que eles fizeram amizade, que também toca piano. Depois dessa apresentação onde o Sammy mostra o talento dele, como ele é um ótimo cantor, cantando uma música que ele fez pro pai dele, aquilo dali aparentemente acaba invocando algo maligno, fazendo com que seres sobrenaturais acabem aparecendo ali. E depois de muitos acontecimentos novamente, aquele cara, aquele que matou aquele casal lá, aparentemente matou isso porque ele transformou ambos em vampiros, eles acabam aparecendo na porta da inauguração da barraca do Smoke e do Stack e pedem para poder entrar. E tem todo aquele diálogo ali envolvendo a etnia deles, que eles não são pessoas bem-vindas ali, não sei o que lá, porque são pessoas brancas e que se eles quisessem ir para uma localidade eles deveriam ir para bares que só ficam pessoas brancas. Eles falam que não tem essa, de que ali eles são livres e não sei o que lá. Eles ficam perguntando por que então tem uma mulher branca ali dentro, que é a própria Mary, e eles também oferecem dinheiro, falam que tem dinheiro, que estão ali só para poder se divertir e se alimentar, mas o próprio Smoke, o Stack e o resto do pessoal não deixam esses três ali entrarem na localidade, fazendo eles ficarem, por enquanto, em uma localidade não tão longe dali. E também a Mary tenta ir até esse pessoal para poder conversar e ver o que eles querem, mas ali a situação começa a piorar. Isso porque esse vampiro acaba aparentemente indo atrás da Mary, a Mary volta para a barraca, ela aparenta estar de boa, mas depois a gente descobre que ela não está bem não. E depois de uma cena em que ela está tendo relações íntimas com o personagem Stack, ela acaba mordendo o Stack e matando o Stack. E nesse momento que ela está ali mordendo o Stack, o Smoke, o irmão gêmeo dele, aparece, vê toda essa situação, Sammy vê essa situação, a esposa do Smoke vê essa situação, todos ali vêm, né, quase todos, né, vêm a situação e isso acaba fazendo com que o Smoke dê vários tiros na própria Mary, que já está transformada em uma vampira, e essa consequência faz com que ela acabe correndo e indo para o lado de fora. Mas nesse filme tem toda uma questão interessante envolvendo os vampiros ter que pedir para poder entrar,
num estabelecimento. Algo que me lembrou até a série Diário de um Vampiro, que é uma série muito interessante que eu gostava pra caramba. Isso porque tem um momento em que um personagem acaba saindo, né, personagem esse que é amigo do Smoke, acaba saindo do estabelecimento pra poder mijar, né, fazer suas necessidades, e ele volta. Mas quando ele volta, ele pede pra entrar. E os personagens ficam indagando ele, falando: ué, cara, por que você tá pedindo pra poder entrar, sendo que você pode fazer isso a qualquer momento? Por que agora você tá pedindo isso? Qual é o sentido disso? E o personagem fica: calma aí, não sei o que, é educação, tô pedindo pra poder entrar aqui por educação, mas ali eles percebem que os vampiros só podem entrar no estabelecimento se eles tiverem a permissão para entrar ali. Se não tiver a permissão, eles não podem entrar. E a Mary conseguiu entrar e conseguiu morder o próprio Stack porque aquele personagem que saiu para poder mijar e que agora voltou como um vampiro permitiu que ela entrasse no estabelecimento. E é a mesma coisa que os outros vampiros e o chefão ali quer, que é entrar ali para poder matar cada um deles. Mas depois que o personagem Stack, né, um dos gêmeos, acaba sendo morto, ele também acaba se transformando em vampiro e ele tem uma luta ali, né, com o próprio irmão, que faz com que ele acabe derrubando a porta dali que ele estava preso no quarto em cima do Sam e ele acabe correndo pro lado de fora. E depois ali, ambos personagens, tanto a esposa do Smoke, o pianista lá que toca gaita, o Sam e a cantora e a própria Grace tentam achar um jeito de resolver essa situação. Isso porque o personagem Boo, que é o esposo dela, o chinês, ele acaba saindo para poder reabastecer o carro, né? Ele vai lá reabastecer o carro, mas ele demora para poder aparecer. E depois ele é mais um dos personagens que acaba aparecendo já transformado em vampiro. E toda a caracterização e mudança de humor que os personagens acabam tendo ao se transformar em vampiro é algo muito, mas muito interessante, muito bem feito ao meu ver. É algo que você fica ali agoniado, sem saber para onde ir, e é uma parada que os atores entregam bastante. Mesmo que eu tenha assistido esse filme dublado, dá pra você perceber o quanto que os atores entregam na atuação. Esse é aquele tipo de filme que você pode assistir mais de uma vez e ele é interessante pra caramba. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no futuro. Voltando, né, nas situações aqui envolvendo essa obra e a história, aqui nós vemos toda uma situação onde, ao eles descobrirem que o que eles são é vampiros, a esposa do próprio Smoke cria situações onde eles têm que comer alho, têm que pegar estacas, pegar coisas que tenham alhos, e também, ao mesmo tempo, eles sabem que agora eles têm que cravar o galho, né, a estaca, no peito, no coração, para poder matar. Mas depois que a Grace percebe que o seu esposo, Boo, está ali transformado, e depois que ele, juntamente com o chefão dos vampiros, ameaça matar a própria filha dela, que também é filha do Boo, mas o Boo não tá ligando porque eles mudam de personalidade e eles meio que são, entre aspas, controlados pelo vampiro depois que eles são transformados, ele não liga. Por esse desespero da Grace, a Grace decide deixar todos eles entrarem. E no momento que ela fala, vocês podem entrar, seus filhos da mãe, isso pra poder eu não xingar um palavrão, eles entram e ali tem uma luta frenética, onde o cara da gaita é atacado, o Sam é atacado, a cantora é atacada, eles lutam entre si, o próprio personagem Smoke transformado entra, ataca seu próprio irmão, ataca outros conhecidos porque eles não ligam mais, e já que eles se transformaram em vampiros, eles criam outra personalidade. A Mary também está ali presente. A primeira coisa que a Grace faz é atacar o seu próprio esposo, matar ele, e ela acaba se matando no processo porque ela não ia aguentar ficar sozinha sem ele, mesmo ela tendo uma filha. O próprio personagem da gaita lá se sacrifica. A personagem, que é a própria esposa do Smoke, morre no processo, mas o Smoke mata a sua própria esposa porque ela fez ele prometer que iria matar ela se ela se transformasse, porque ela queria depois da morte rever seus ancestrais, ela não conseguiria fazer isso se ela se transformasse em vampiro. Isso porque quem se transforma em vampiro fica com a alma presa no corpo para sempre e não consegue ir para o céu ou para outra localidade para ver seus próprios ancestrais. Então ele faz o que ela pediu e ele vai lá, mata, né, a sua própria esposa depois que ela é mordida pelo próprio irmão dele, né, que é o próprio Stack. Aquela cantora também acaba, infelizmente, sendo mordida, né? A cantora que era apaixonada pelo Sam acaba sendo mordida também. O cara da gaita, que é o senhorzinho, que eles fizeram amizade, que toca piano, ele se sacrifica para poder salvar todo mundo. Eles conseguem fugir dali. E no final, o Sam corre dali, né? Com a ajuda do seu próprio primo, né? Que é um dos gêmeos que está vivo ali. E com isso, o próprio personagem Sam
ele dá uma porrada com uma guitarra na nuca do próprio vampiro que controla todos, que é o vampiro principal, e esse vampiro, ao tentar matar o próprio Sam, acaba sendo morto pelo próprio Smoke, que acaba cravando uma estaca no peito desse vampiro principal, fazendo ele ali, né, sumir do mapa, porque está amanhecendo, ele tem a estaca gravada nele e meio que ele vira fogo, vira fumaça e some dali. Mas o próprio irmão do Smoke, né, que é o Stack, que se transformou em vampiro, ele some dali juntamente com a Mary. Ele continua vivo, mas ele vai para outra localidade. Isso porque o Smoke aparentemente não quis matar o seu próprio irmão, né? Matar ele de novo, entre aspas. Depois disso, o Smoke manda seu primo voltar para casa e seu primo volta para casa com o rosto cortado, né, com arranhões no rosto, né, com um arranhão grandão no rosto e também, né, e também todo ensanguentado. Ele volta, entra na igreja, o pai dele fica preocupado, a mãe dele também, o pai dele pede para ele entrar, né, e ele tá lá, né, todo transtornado e também traumatizado com tudo que ocorreu naquela noite ali, né, e naquela manhã, porque tudo aconteceu em um dia. Tudo que aconteceu ali rolou em 24 horas, literalmente, né, quase 24 horas. Depois disso, nesse mesmo momento, o próprio Smoke acaba vendo que aquele fazendeiro para quem ele vendeu a localidade volta ali para poder matar ele e o irmão dele. Só que esse cara, fazendeiro racista, ele vem juntamente com uma tropa de pessoas armadas. Mas o Smoke, já preparado como ele estava, pega algumas armas, acaba atirando nesse fazendeiro racista, atira na tripulação do grupo de pessoas racistas que vieram com eles, mata todos eles ali e depois de ter feito isso, né, o Smoke já tinha levado um tiro. Ele levou um tiro na barriga e com esse tiro ele acaba matando o próprio fazendeiro antes dele mesmo morrer. E quando o Smoke morre, a gente vê um vislumbre do Smoke já em outra vida, já praticamente no céu, entre aspas, revendo a sua esposa e também revendo a sua filha e conseguindo, depois da morte, pegar a sua filha no colo. Depois se passam anos e anos, e a gente vai para o ano de 1900 e alguma coisa, 93, onde a gente revê um personagem que é o próprio Sam já adulto, já velho, idoso, e tocando, fazendo o que ele queria fazer, porque ele não seguiu o que o pai queria, que era se tornar um religioso, pastor, e sim ele seguiu a sua própria vida, seu próprio caminho, seu próprio rumo. É claro que eu poderia resumir em uma palavra só o que ele fez, mas eu quis falar um pouco mais bonito, e é isso. E vocês conseguiram me entender, né? Acho que vocês me entenderam. E depois disso nós vemos uma cena muito interessante, onde ele está ali, o Sam já adulto, né, idoso, bebendo ali no seu bar, que aparentemente é dele, ele é dono do bar, até que um dos seguranças, porteiros ali, fala pra ele que tem duas pessoas ali oferecendo $200 pra poder entrar, e ele fala que eles podem entrar, e ali quem entra é a Mary e seu tio Stack, que estão ali, né, tranquilos, de boa. O próprio Smoke fala pro Sam que ele só não matou ele porque o irmão dele, Stack, pediu pra ele não matar o Sam e pediu pra ele ficar longe do Sam. E é por isso que o Sam ficou vivo até hoje. O próprio Smoke até propõe, né, ele faz uma proposta pro seu próprio primo, Sam, falando assim: "Pô, Sam, você já está velho, você não quer ficar vivo por mais tempo, não?" E o Sam vira pra ele e fala que ele já viveu o suficiente e viveu coisas o suficiente, não aceitando a proposta que o Smoke fez pra ele. E assim, o filme acaba com o Smoke e a Mary indo embora e deixando o Sam ali tranquilo. Pecadores é um filme sensacional. É um filme muito, mas muito interessante. Ele é bom pra caramba. É um filme que mistura o gênero de suspense barra terror e filmes envolvendo vampiro, fantasia, com racismo, com preconceito, com questões étnicas, de uma forma muito, mas bem estruturada, cara. E bem feita pra caramba, tá? Esse filme é muito bem feito. Não me admira que esse filme tenha o mesmo diretor de Pantera Negra e também não me admira que esse filme tenha o próprio Michael B. Jordan como um dos personagens principais, que está ótimo aqui. Mas não só ele está ótimo nesse filme, como todos os personagens aqui agregam nessa obra. Todas as questões envolvendo racismo, segregação racial, preconceito, questões étnicas são muito bem apuradas, muito bem abordadas de uma forma que, cara, eu nunca tinha visto. Quer dizer, eu já vi em outras obras, mas aqui se eleva, né? É uma parada que se eleva bastante. Assistindo esse filme, eu lembro muito de filmes como Corra, de Django Livre, e entre outros aí, né, cara? Cara, esse filme é muito bom. Muito bom, muito bom.
Se não me engano, o diretor desse filme é o Ryan Coogler, que também dirigiu um dos filmes Creed, e como eu disse anteriormente, dirigiu os filmes do Pantera Negra, e esse cara é um ótimo diretor, ele tem uma visão muito boa, e esse filme também ele foi coproduzido e também roteirizado pelo Ryan Coogler, fazendo essa obra ser muito mais interessante do que ela já é. Tudo que eu tinha pra poder falar de bom desse filme, eu acho que eu já falei aqui, só resumindo tudo, e cara, se vale a pena assistir esse filme, vale muito a pena assistir. Se vocês ainda não assistiram, assistam, porque esse filme ele é muito bom. Uma ligação que eu vou fazer com esse filme e com a importância dos assuntos abordados nesse filme é um vídeo que eu gravei sobre o Blackface. Um vídeo que eu gravei sobre o Blackface, vai estar passando aqui na tela, é um dos vídeos mais interessantes que eu já trouxe nesse canal e que, cara, vale muito a pena vocês assistirem, assistam, porque se conecta muito com o que eu trouxe aqui, referências envolvendo racismo, preconceito, o personagem Jim Crow, que é mencionado aqui nesse filme também, foi mencionado no vídeo que eu gravei, então tem toda uma ligação ali direta com o vídeo que eu gravei anteriormente. Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Raramente eu trago resumo de filmes aqui no canal, tá? Ultimamente não tá dando pra poder trazer vídeos tão grandes assim, mas sempre que eu puder, mesmo que eu demore meses e meses, eu vou fazer isso. Então, é isso, compartilhem esse vídeo e comentem, né? Deixem suas opiniões aqui, respeitosas, é claro, nos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!